Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre hábitos alimentares. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Ter uma alimentação saudável é ter uma alimentação balanceada. Isso é, com variabilidade de nutrientes e de alimentos, como arroz, feijão, frutas e verduras, e ao mesmo tempo equilibrada. Falar em alimentação saudável é falar também em ingestão adequada de água. Antigamente, era tido como regra que todos deveriam beber 2 litros de água por dia ou 8 copos de 240 ml por dia para se manter hidratado. Atualmente, os especialistas, médicos e cientistas levam em consideração que cada indivíduo é único e possui suas particularidades. Assim, o ideal é estar sempre atento à cor da urina para saber se você está consumindo a quantidade de água ideal para o seu corpo. A cor ideal da urina é amarelo clara. Caso a urina esteja amarela escura, é o sinal de que você precisa beber mais água. Já uma urina com cor que lembra mel, chamada de cor âmbar, é sinal de desidratação. Em resumo, quanto mais clara for a urina, melhor. Mas atenção, hein? A urina não pode ser clara demais a ponto de ser incolor. Quando isso acontece, os rins estão sobrecarregados, trabalhando demais e acabam eliminando sais que são necessários para a nutrição do corpo. Vamos para uma curiosidade. Você sabia que o corpo humano produz até 2,5 litros de urina por dia? Geralmente, uma pessoa faz xixi 7 vezes por dia e cada jato dura cerca de 7 segundos, dependendo do consumo de água do indivíduo. Em dias quentes, é preciso ficar atento e beber bastante água, pois o nosso corpo transpira mais, fica suado. Com isso, perdemos líquidos e para repor esses líquidos precisamos beber mais água. Crianças e idosos devem ficar mais atentos à quantidade de água ingeridas, pois estão mais suscetíveis à desidratação. Por isso, vamos falar em quantidades agora. Especialistas recomendam que se consuma 35 ml de água por quilo de cada pessoa. Assim, uma pessoa de 50 quilos deve fazer o seguinte cálculo: 50, que é o seu peso, multiplicado por 35, que é a quantidade de água por quilo que uma pessoa deve consumir por dia. Isto é igual a 1,750 ml de água por dia, ou 1 litro e 750 ml. Faça o cálculo usando o seu peso. Cuide-se e se hidrate. De modo geral, crianças precisam tomar 8 copos de água por dia ou 1,5 litro. Bebidas como chás, sucos e alimentos ricos em água, como frutas e verduras, auxiliam no processo de hidratação. Mas é importante que a água seja consumida no seu formato puro, sempre atentando se ela está própria para o consumo humano. A água própria para o consumo humano é a água potável. A água potável é uma água sem cheiro, sem gosto e sem substâncias ou micro-organismos que possam causar doenças. Assim, água de rios e lagos não são potáveis, já que precisam passar por tratamentos para se tornarem próprias para o consumo. Você pode pensar, mas professora, qual a importância da água para o nosso corpo? A senhora falou sobre hidratação, porém, eu queria saber para que mesmo que o nosso corpo utiliza a água.
Então vamos lá. A água ajuda a eliminar do nosso corpo substâncias que podem fazer mal. Ela também regula a temperatura do nosso corpo, por isso que em dias quentes ficamos mais suados, para que nosso corpo esteja sempre na temperatura ideal. A água ajuda a formar substâncias dentro do nosso corpo também. Você sabia que mais da metade do nosso corpo é formado por água? Cerca de 70%. Falando tanto em água, me deu uma sede. Deixa eu beber uma aguinha aqui, eu sempre ando com a minha garrafinha. Beba água você também. Maravilha! Quando uma pessoa não consome a quantidade de água necessária, pode ficar desidratada. Quando, além da água, outros nutrientes não são consumidos ou absorvidos pelo organismo, isso causa a desnutrição ou subnutrição. A desnutrição pode afetar o bom funcionamento do corpo e crescimento nas crianças. A desnutrição pode levar a doenças como anemia e hipotireoidismo. A anemia é a diminuição de células do sangue, os glóbulos vermelhos. Eles são as estruturas que vemos em movimento na corrente sanguínea nessa imagem. Já o hipotireoidismo é a baixa atividade de uma glândula localizada no pescoço, a tireoide. Algumas das consequências estão relacionadas à frequência dos batimentos do coração e à temperatura. Crianças, idosos e grávidas são as mais sensíveis à desnutrição. Em condições graves, a desnutrição pode levar à morte. Os principais sintomas de desnutrição são perda de peso, diarreia, cansaço, dificuldades de concentração, irritabilidade, inchaço, pele, cabelo e unhas frágeis, dificuldade de cicatrização de feridas e adoecimento frequente, entre outros sintomas. Uma das principais causas da desnutrição é a falta do consumo de uma alimentação balanceada, gerada por diversos fatores, como a falta de recursos financeiros, mas também distúrbios alimentares e psicológicos. Nesse caso, a anorexia também pode levar à desnutrição. A anorexia é um transtorno ou distúrbio alimentar e psicológico no qual a pessoa enxerga o seu corpo de maneira distorcida, geralmente muito acima do peso real. Isso leva a pessoa a ter atitudes como dietas restritivas, comendo bem pouco ou nada por dia, exercício físico em excesso, utilização de medicamentos e indução de vômitos com o objetivo de emagrecer. A pessoa fica com isso na cabeça o tempo todo. Esse problema pode afetar qualquer um em qualquer idade, porém é mais comum em mulheres jovens e adolescentes. Esse distúrbio alimentar pode ter origem genética, mas é desenvolvido a partir do meio social em que a pessoa vive. Há algum tempo, a sociedade impõe o padrão de beleza incluindo corpo magro. Esse padrão é ditado pela indústria da moda e dos cosméticos para atender às necessidades das empresas. É a chamada ditadura da beleza. Algumas pessoas são levadas por essa ditadura e podem acabar desenvolvendo distúrbios como a própria anorexia. Não é errado querer ter mais saúde, emagrecer, porém é necessário se amar. Entender que cada ser humano é único e possui padrões de corpos diferentes, definidos geneticamente e que podem mudar de acordo com a alimentação e ambiente. Por isso, ame-se! É preciso ficar atento a todos ao seu redor, pois pessoas com anorexia tendem a negar o problema. Sinais como obsessão com o peso, comer muito, provocar vômitos, comer pouco ou negar refeições são sinais de alerta para a suspeita de anorexia. Nesse caso, é necessário levar a pessoa a um médico e um psicólogo para o adequado diagnóstico. Uma pessoa com anorexia possui 15% a menos do peso indicado para altura e idade.
Quanto mais cedo for o diagnóstico, menores as complicações da anorexia e da desnutrição. Viu como o bem-estar mental e social são necessários para a saúde? Por isso, o conceito de saúde é muito amplo, levando em considerações fatores que podem ocasionar doenças. Assim, saúde é um estado de bem-estar físico no geral, tanto físico, quanto mental, quanto social. Isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Portanto, é necessário cuidar do corpo, da mente e do local social em que se vive para que possamos obter saúde. Viu como é importante estudar ciência e conhecer o mundo que nos cerca para termos mais saúde? Agora vamos testar o que aprendemos na aula de hoje. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade número 1. É importante ficar atento à cor da urina para saber se você está consumindo a quantidade de água ideal para o seu corpo. Com base na coloração da urina, encaixe as formas abaixo, relacionando a cor da urina com o seu significado. Então, você tem na coluna da esquerda formas que têm a cor da urina. Então, temos aí amarelo claro, amarelo escuro e âmbar. Âmbar é aquela cor que lembra mel. Lembra que eu falei na aula de hoje? Na coluna da direita, nós temos formas com um significado das cores da urina. Então, primeira forma, quantidade ideal de água. Segunda forma, sinal de desidratação. E terceira forma, precisa beber mais água. Vamos lá fazer esse encaixe? Amarelo claro encaixa com quantidade ideal de água. Amarelo escuro encaixa com precisa beber mais água. E, obviamente, âmbar encaixa com sinal de desidratação. Lembrando que quanto mais clara a urina, melhor. Entretanto, é preciso ficar atento que se essa urina estiver transparente de tão clara, os rins estão trabalhando em excesso e sais minerais estão sendo liberados do seu corpo, podendo trazer prejuízos. Atividade número 2. Beber água e consumir os alimentos e nutrientes é importante para que o corpo humano consiga realizar suas atividades e crescer. O quadro abaixo contém palavras relacionadas à nutrição. Complete o trecho abaixo com base nas palavras do quadro. Então, nós temos aí o quadro com as seguintes palavras: desnutrição, água, nutrientes. E temos uma frase que tem 3 traços que deverão ser completados com essas palavras. Quando uma pessoa não consome a quantidade de traço necessária, pode ficar desidratada. Quando além da água, outros traços não são consumidos ou absorvidos pelo organismo, causa atraso ou subnutrição. Vamos lá? Completando. Quando uma pessoa não consome a quantidade de água necessária, pode ficar desidratada. Quando além da água, outros, vamos lá? Nutrientes não são consumidos ou absorvidos pelo organismo, causa a desnutrição ou subnutrição. Atividade número 3, vamos lá. A anorexia é um transtorno ou distúrbio alimentar e psicológico no qual a pessoa enxerga seu corpo de maneira distorcida, geralmente muito acima do peso real. Devemos ficar sempre alertas às pessoas ao nosso redor, pois a pessoa que tem anorexia geralmente não admite o problema. Com base nos sinais de uma pessoa que pode ter anorexia, marque V para verdadeiro e F para falso nas questões abaixo. Então, você tem sintomas aí, 5 sintomas de uma pessoa com anorexia. Vamos marcar se esses sintomas são verdadeiros ou falsos. Obsessão com peso, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
Comer muito é um sintoma? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Provocar vômitos é um sintoma? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Comer pouco ou negar refeições é um sintoma? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Manter o peso é um sintoma de anorexia? Verdadeiro ou falso? Falso. Geralmente as pessoas com anorexia perdem muito peso e não mantêm. Você pode estar olhando essa questão e estar em dúvida aí em duas alternativas. Tem a segunda aí, comer muito, e a quarta, comer pouco. Professora, uma pessoa com anorexia pode comer muito ou pode comer pouco? Pode, gente. Os dois casos. Tem pessoas que comem pouco e aí vão emagrecendo, e tem pessoas que comem muito, provocam vômito e aí com isso vão emagrecendo. Uma questão que as pessoas confundem muito é a diferença entre anorexia e bulimia. Na anorexia, sempre a pessoa afetada perde peso. Já na bulimia, não. Elas normalmente mantêm o peso, embora ela também faça aquele processo de comer e provocar o vômito. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, aprendemos sobre hábitos alimentares. Vimos como é importante para o corpo consumir uma quantidade adequada de alimentos e de água. Caso contrário, o corpo pode entrar em um estágio de desnutrição ou até subnutrição, ocasionando muitas doenças. Aprendemos também sobre a anorexia, que é um transtorno ou distúrbio alimentar e psicológico no qual a pessoa enxerga seu corpo de maneira distorcida, geralmente aí muito acima do peso real. Conversamos ainda sobre a relação da ditadura da beleza no surgimento de transtornos como a anorexia e da importância de se amar do jeitinho que você é. O recado dessa aula é exatamente esse, que você tenha mais amor por quem você é. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu te aguardo na próxima aula, combinado? Um grande beijo. Tchau!